A Faculdade de Medicina da UFMT criou um projeto chamado Legado Eterno para incentivar pessoas a doarem cadáveres para estudos acadêmicos. E eu converso agora com o responsável por essa iniciativa, o professor de medicina, Flávio Tampellini. Flávio, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Papo com Ela, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o projeto Legado Eterno. A gente está fazendo essa discussão a respeito da doação de órgãos, a gente sabe que as famílias muitas vezes estão resistentes para esse processo. Como que fica o projeto Legado nesse sentido, né, de conseguir aí esses corpos para o estudo da medicina? Bom, o projeto ele surgiu justamente de uma necessidade que nós temos de corpos humanos para estudo da anatomia humana nos diferentes cursos da área da saúde, não só medicina. Na UFMT nós temos 5 cursos que têm anatomia humana e os nossos cadáveres eles são antigos, né? A gente não recebe mais, isso é uma realidade nacional, né? Nós não recebemos mais, as universidades federais não recebem mais corpos para estudo, né, por N fatores. Normalmente esses cadáveres, quando eles estão no IML, são de pessoas que não são reconhecidas, né, os indigentes, e normalmente eles vão para faculdades particulares, né. Quando vão para doação, eles vão para faculdades particulares em detrimento das universidades públicas. E o que está acontecendo? Há uma carência de corpos humanos em nível nacional para o estudo da anatomia. E aí diversas alternativas didáticas têm sido aplicadas nessas universidades, como estudo em bonecos, macromodelos anatômicos, software de realidade virtual, atlas em 3D. Muito embora essas novas ferramentas sejam importantes, elas de maneira alguma suprimem a ausência do cadáver. O cadáver ele é imprescindível para o estudo do corpo humano e, no caso, a formação de um médico. Não dá para você substituir um cadáver por modelos anatômicos, uma vez que nós temos diversas variações no corpo humano que só o cadáver nos proporciona essa visualização. E algumas universidades do país iniciou em 2007 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o programa de doação voluntária de corpos humanos para o estudo, né, do corpo humano. Foi um projeto de muito sucesso em Porto Alegre. Outras universidades federais iniciaram esse processo, como o FMG, o FTM do Triângulo Mineiro, com muito sucesso também. E nós resolvemos implementar o projeto de doação de corpos humanos na Universidade Federal de Mato Grosso, né? O projeto da Faculdade de Medicina ele chama Legado Eterno, né? Com isso a gente quer sensibilizar a população da importância, né, da doação de corpos para o progresso da ciência, né? Formação de médicos, de enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim. Então a ideia inicial foi isso aí. E vale lembrar que, muito embora seja algo, ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu, a doação de corpos ela é regulamentada no Código Civil brasileiro. Existe uma lei que garante, né? Que é a lei do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 14, ela prevê, né, que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição do corpo ou de parte desse corpo, né, para o estudo, né, para estudo e pesquisa, né? Não só a doação do corpo como um todo, mas também existe lei, né, decretos, como o de 1997, que você pode também remover corpos ou parte dos corpos para doação, né? Claro. Então, oi. Quando a gente pensa em corpos para o estudo científico, como você colocou, aí existe algum tipo de restrição? Por exemplo, a Michele resolveu doar em vida o corpo para que a UFMT tenha lá um cadáver para estudo.
Mas a Michele morreu com câncer, por exemplo. Isso tem algum impeditivo que faz com que esse corpo seja descartado nesse sentido de estudo? Não, o impeditivo que tem é mortes violentas. Mortes violentas não pode ser doada. Mesmo que a pessoa em vida, ela optou por fazer a doação, né? Existem formulários que você preenche, reconhece firma, com testemunha. Mesmo que você em vida tenha optado por ser doador, se você foi vítima de uma morte violenta, as universidades não podem, a lei não permite que nós recebamos esse corpo. Agora, o que seria morte violenta nesse caso? Assassinato, acidente, suicídio, né? E o que inviabiliza nesse sentido? O que a lei diz? Ela não é muito clara, ela fala que mortes violentas, da polícia, que tem polícia envolvida, não pode ser doado. Entendi. E sobre o aspecto do estudo, isso, por exemplo, o corpo danificado prejudica? Prejudica. Prejudica até para você, porque assim, quando a gente recebe um corpo, a gente tem que fazer uma preparação, uma técnica de preparação desse corpo. Qual que é essa técnica? Injetar formol nesse cadáver, porque se a gente não injeta formol, ele vai apodrecer em questões de dias. Então a gente tem que injetar aproximadamente 5 litros de formol por via arterial dentro desse cadáver. E se ele tem qualquer danificação, qualquer corte, se tiver faltando um pedaço, se tiver algum furo, alguma coisa, o formol não vai aderir nesse tecido de maneira satisfatória e a gente vai acabar perdendo esse corpo. Então ele interfere, inclusive, na preparação do cadáver. Entendi. Uma vez preparado, um cadáver dura quanto tempo? Né? Durante quanto tempo a universidade tem condições de manejar esse cadáver para o estudo? Tá. Depende do tipo de conservação que é feito. Vou te dar um exemplo. Existem diferentes métodos para a gente conservar um cadáver. O mais antigo, o melhor, é o formol. Um cadáver que ele é conservado em formol, ele não tem prazo de validade. O tempo é indeterminado. A gente sabe de universidades na Europa que tem o mesmo cadáver para estudo há mais de 100 anos. Então, assim, é tempo indeterminado. Só que por um decreto federal, do governo federal, o formol em universidades públicas ele está proibido. Por quê? Porque o formol ele é cancerígeno e ele é muito volátil. Então o laboratório que tem formol ele cheira muito forte, né? Então ele tem algumas desvantagens de ser cancerígeno e você tem que obrigatoriamente guardar o cadáver ou todo dia ou a cada 3 dias, mergulhar ele no cadáver, no formol, senão ele funga. Então o formol ele foi banido. Hoje em dia, nós utilizamos, na maioria das universidades federais e estaduais, a glicerina, que é um outro método de conservação. Um cadáver com glicerina, ele vai durar em média de 20 a 30 anos. E isso é grave, né? Se você comparar com um formol que dura ad eterno, então, assim, o formol ele é muito melhor do que a glicerina, só que ele foi proibido. Ele tem a desvantagem de ser cancerígeno, mas ele dura muito mais. Então, hoje em dia, a gente tem cadáveres, se ele for bem conservado, bem cuidado, né? Se nós não perdemos esse cadáver por uso mesmo, né? Porque a gente vai usando, ele vai danificando com o próprio uso, mas se você cuidar bem dele, um cadáver com glicerina vai durar 20 a 30 anos. Né? E ele tem uma desvantagem também em relação ao formol, que ele escurece muito, a glicerina escurece muito o cadáver. Escuro, ele fica como se fosse um boneco. O formol, ele preserva mais o cadáver mais próximo do real. Né? Quando a gente pensa no início do projeto Legado Eterno na Universidade Federal de Mato Grosso, que resultados a gente já conseguiu na prática, Flávio? Já tivemos doações, já conseguimos convencer pessoas? Nós tivemos, o projeto ele começou ano passado e nós temos 4 intenções. Né? Então, o que a pessoa tem que ligar para a gente ou mandar um e-mail, né, no sejadoador@ufmt.br. A gente vai explicar como que é o processo, né, como é que funciona isso aí, e ela tem que preencher alguns formulários. Preencher formulário e reconhecer firma, com testemunha. E aí ela entra nesse programa, ela tem uma intenção de doar oficialmente o seu corpo, né? Nós temos já 4 intenções já efetivadas.
E quando a gente tem tudo isso documentado, como você disse para a gente, tem a intenção desse doador, na hora que ele efetivamente morre, né, chega ao fim a sua vida, a família de alguma maneira traz impeditivos para que esse corpo seja utilizado? Total. A pessoa mesmo em vida optou por doar o cadáver. A família, como testemunha, foi lá, um familiar como testemunha, aceitou aquilo ali, a pessoa faleceu. Se o familiar falar, não, não vai, ele tem esse direito. Mesmo a pessoa querendo em vida e esse familiar assinando o termo junto como testemunha, fica a critério do familiar se vai doar, se vai dar prosseguimento à doação ou não. O familiar ele tem impeditivo. Se ele falar assim, a pessoa faleceu, não, a gente não quer mais que ele doa, que o corpo dele vá para a Universidade Federal de Mato Grosso, a gente não pode fazer nada. E Flávio, que tipo de campanha de conscientização o projeto Legado Eterno faz no intuito de convencer as pessoas da necessidade de ter esses cadáveres para esse estudo, para a formação desses profissionais, né? De que maneira vocês vêm atuando nesse sentido? Na verdade, o projeto Legado Eterno ele começou no final do ano passado, e em outubro, setembro, outubro, e nós começamos a montamos o folder, tava para impressão, né? Aí eu me afastei 3 meses porque eu casei, e quando eu voltei, pandemia. Então a gente ficou tá meio parado com relação a essa divulgação, né? Mas voltando presencial, a gente vai bater mais forte na divulgação através de folder, redes sociais da própria universidade. A Faculdade de Medicina tem Instagram, tem Facebook, então vai ser via redes sociais e folders que a gente vai distribuir em pontos específicos. Inclusive a gente tem a parceria até com funerária, a gente vai deixar um manual de instrução de como se tornar um doador. Você pode falar um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo e se interessou, tem a intenção de ser doadora, como que essa pessoa pode fazer? Qual é o trâmite que ela precisa seguir? Bom, ela tem que, no nosso site, acessar o site ufmt.br, /legado eterno, ou mandar um e-mail para sejadoador@ufmt.br e preencher 3 formulários. Se a pessoa quer em vida doar o seu corpo para fins acadêmicos de pesquisa ou estudo, ela tem que preencher 3 formulários que estão disponíveis no nosso site, com 2 testemunhas e reconhecer firma e encaminhar para a gente esses formulários. Oficialmente, se ela entregou esses formulários preenchidos, reconheceu firma e tem testemunha, aí ela vai receber uma carteira de doador. Agora, se um familiar, isso é a pessoa em vida, existem 3 formas de você ser doador. Ou você optou por doar o seu corpo em vida, ou você faleceu, mas o seu familiar quer doar o seu corpo. Também é possível. No nosso site tem lá os 2 formulários que tem que preencher, caso um familiar queira doar o corpo do seu ente querido. Também é possível. Ou uma terceira forma é de doar os ossos, né? Existe também a possibilidade de você, um familiar, querer doar os ossos de um ente querido. Isso acontece, às vezes o cemitério ele tem que retirar as ossadas para fazer liberação de espaço, e eles avisam os familiares e o familiar não sabe fazer com aquela ossada. Existe a possibilidade de doar os ossos para a Universidade Federal de Mato Grosso também. Também tem que preencher formulário. Todos os formulários estão disponíveis no nosso site. Então se interessar a ser doador, entrar no site da universidade ou mandar um e-mail para sejadoador@ufmt.br, preencher formulários com reconhecimento de firma da assinatura, com 2 testemunhas e nos encaminhar esses formulários. Oficialmente já está cadastrado. E Flávio, qual é o trâmite? Por exemplo, se o familiar quer doar o corpo, né, daquele ente querido que faleceu, ele tem essa possibilidade. A família ela tem um tempo para fazer o velório, por exemplo. Agora a gente está na pandemia e está um pouco diferente isso, né? Mas é dado esse tempo? Como que funciona isso? Você podia esclarecer? É normal. A pessoa pode ter o velório, mesmo a pessoa em vida, quando ela quer ser doador, ou o familiar quer doar o corpo do seu ente querido, né, que seria a segunda forma,
velório, segue o trâmite normal. Ao invés de ir para o cemitério, vai para a Universidade Federal de Mato Grosso. Chegando na Universidade Federal de Mato Grosso, esse corpo é preparado, formalizado, como eu disse no início, independentemente, nós usamos glicerina lá, mas todo cadáver ele tem que receber formal antes. Tá? Aí ele chega para a universidade. Ao invés de ir para o cemitério, ele vai para a universidade. E qual que é o trâmite, Flávio, quando esse corpo ele já não é mais viável para utilização acadêmica? Isso leva muito tempo. Né? Nós temos cadáveres, na verdade, todos os cadáveres que nós temos na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá, é de quando começou a Faculdade de Medicina. Até hoje nós não descartamos o corpo inteiro. Nós temos peças que já são muito velhas e usadas, mas o que a gente vai fazer? A próxima etapa do projeto é a Faculdade de Medicina adquirir um jazigo no cemitério, e todos os restos mortais que nós não utilizarmos mais vão ser enterrados nesse jazigo da Faculdade de Medicina da UFMT. Então, eles vão ser enterrados. Entendi. É isso que a gente vai fazer a partir de agora, porque agora a gente está montando um projeto, ele tornou algo oficial, né, porque é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina. A gente vai seguir. Já era para ter feito isso, mas pela pandemia, enfim, alterou toda a nossa programação, adquirir um jazigo no cemitério para que esses corpos, quando não mais utilizados, sejam enterrados. Flávio, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela, trazendo esses esclarecimentos sobre o projeto Legado Eterno, e fica o espaço para que você possa aí fazer uma solicitação a quem está te assistindo. Agradeço a oportunidade e queria pedir, na verdade, assim, é um tabu, né? A doação de corpos, ela é um tabu. Só quem sabe a importância que é um corpo humano para a formação de profissionais da área de saúde, o dia que as pessoas que estiverem nos assistindo entenderem como é importante isso, né? E se sensibilizarem com isso, vocês vão ver que é um legado, literalmente é um legado para as nossas futuras gerações. Então, quem tem dúvida, quiser conhecer, manda um e-mail para a gente explica tudo certinho, como funciona, manda todos os arquivos que a gente tem de informativos, para que vocês se familiarizem e vejam como que isso é nobre. Intervalo comercial e a gente volta já já, não saia daí.